Olá, eu sou a Regininha Moraes e o passo a passo de hoje é essa bolsinha linda, ó. Que quando você abre ela é para você guardar o carregador de celular. Então ela fica bem bonitinha aqui dentro. Então você organiza, guarda o seu carregador de celular aqui dentro para não perder. E aqui ela tem essa abinha pro lado de dentro, que é para você levar direto na tomada quando você for carregar o seu celular. Você coloca o celular aqui dentro e aí fica bem simples assim para você usar, ó. Terminou de carregar o celular, você guarda tudo aqui dentro, coloca a abinha para dentro e fica tudo bem lindo e bem organizado. Vamos lá então para o passo a passo de hoje? Bom, o passo a passo de hoje não tem moldes, são só medidas. Então, eu vou deixar tudo depois na descrição, aqui embaixo no card, para vocês verem e fazer o próprio molde de vocês. Então, preste atenção nas medidas, que nós vamos começar a fazer a nossa bolsinha. Então, é assim, meninas, os tecidos eu usei lá da minha parceira Fato Artes. E vocês têm cupom de desconto lá, que eu vou deixar também o link para vocês visitarem lá e ver os tecidos que tem na loja. Então, eu vou usar os tecidos da Fato Artes, todas as ferragens, zíper, tudo veio de lá. As minhas etiquetas é do ateliê da Juju Ciane, que tem cupom de desconto também, que eu vou deixar aí anotado para vocês depois. E a máquina de costura, eu estou usando uma Sansei Q4, lá da minha parceira Central Máquinas. Na compra de uma máquina, necessariamente não precisa ser uma reta industrial, qualquer tipo de máquina, vocês também vão ganhar projetos pagos meus, tá bom? É só usar a minha indicação que vocês vão ter acesso a projetos pagos meus. Então, nós vamos precisar 2 vezes no tecido principal, que é para fazer a bolsinha, 2 vezes na manta R2, depois nós vamos precisar também 2 recortes para fazer aquela abinha onde vai o carregador de celular. Nós vamos precisar de 2 vezes também no tecido principal e 1 vez na manta. Nós vamos precisar de 2 vezes no tecido do forro e vamos precisar também de um zíper. Aqui eu estou usando um zíper de 5 milímetros. Vamos precisar de uma tirinha que é para fazer a alcinha de mão. E vamos precisar também de uma parte menorzinha, ó, que é para fazer essa parte que vai segurar essa meia argola, ó. Nós vamos precisar de uma meia argola, vamos precisar também de um mosquetão pequeno, vamos precisar de um cursor, as etiquetas e vamos precisar também de alguns rebites que é pra gente dar acabamento na nossa peça. Vamos começar fazendo a alcinha de mão. Então, eu peguei o meu tecido para fazer a alcinha de mão. Veja lá as medidas certinho que tá na descrição. Então, eu marquei aqui o meio, ó, eu dobrei ao meio. E aí, eu abri e encontrei aqui, ó, meio com meio. E agora, eu vou passar o meu mosquetão aqui, ó. Vou passar o meu mosquetão aqui dentro. E vou juntar as duas extremidades aqui do tecidinho, ó, alinha todo mundo bem certinho, e aí eu vou passar uma costurinha bem aqui na beiradinha, que é pra fechar. Dá retrocesso no início e no final, que é pra não soltar essa alcinha de mão, lembrando que o mosquetão já está aqui dentro. Aqui eu estou usando a reta industrial, então o pé calcador dela tem a distância de 0,5. No caso é meio centímetros. Agora eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir, ajeitar todo mundo bem certinho e vou unir aqui, ó, as duas extremidades aqui no meio, ó. Então, unir todo mundo e vou unir outra vez e vou passar uma costurinha aqui, que é para fazer a nossa alcinha de mão. Aqui, na medida que você for costurando, você vai levando o mosquetão, que é para não atrapalhar você a costurar. Então, vamos lá. Passa uma costurinha de acabamento aqui. E aí, você vai acertando, ó. Você vai acertando os paninhos aqui e vai andando com o mosquetão, que é pra não atrapalhar na hora da costura. Aí, o mosquetão já ficou preso aqui dentro na alcinha, ó.
No final, aí que eu vou dar o acabamento com rebite, ó. Tá? Daí ele vai ficar já presinho aqui. A mesma coisa nós vamos fazer com esse outro pedacinho aqui, ó. Deixa eu ver quanto que ele tem aqui, mas eu vou deixar as medidas bem certinho, tá? Então, ele tem 6 por 5, ó. Então, eu fiz a mesma coisa, vinquei o meio, depois encontrei, ó, meio, as duas pontas aqui no meio, dobrei novamente e vou só passar uma costurinha aqui que é para dar acabamento. Agora, eu só vou colocar a minha argolinha aqui dentro, para mim não correr o risco de perder ela. E aí, essas duas etapas aqui já estão prontas, nós vamos usar só mais lá pra frente, ó. Então, ficou todo mundo pronto aqui já. Então, eu vou só prender aqui com clipes, que é pra mim não perder, tá? Então, essa parte também, ela já está pronta. Agora, nós vamos fazer essa abinha aqui, que vai esse ilhosa aqui de cortina. Então, nós vamos começar por ela. Nessa linha que eu estava fazendo de teste, eu fiz o acabamento com viés, ó. Mas como tem muitas meninas que têm dificuldade com viés, então eu vou fazer de uma outra forma que vai ficar tão bom quanto o viés. Então, vamos fazer essa etapa aqui agora. Então, ó, aqueles dois recortezinhos que eu deixei as medidas lá, que vai estar como aba, eu peguei uma vez na manta R2, que eu só uso manta R2, e peguei 2 cortes do tecidinho, ó. Presta atenção nessa hora, que é para o seu tecido não ficar de cabeça para baixo, se ele tiver sentido. Então, com aquelas medidas que eu passei lá, eu costumo fazer um molde, ó, que fica mais fácil na hora de você colocar aqui em cima do tecido. Então, esse meu pedacinho de tecido aqui, eu peguei maior que o meu molde que eu fiz através das medidas. E aí, eu coloquei aqui, ó, um sobre o outro, ó, direito com direito. E fixei uma manta aqui, ó. Aí, eu vim com o meu molde e coloquei aqui e risquei. Agora, onde eu risquei, eu vou passar uma costura na volta todinha e vou deixar aberto aqui só na parte de cima, onde não está arredondado. Então, ajeita todo mundo bem certinho e vamos fechar essa peça. Ó, dá bastante retrocesso aqui no início e no final. E agora é só acompanhando o risco que a gente fez a marcação aqui do molde. Ó, passei uma costura na volta todinha, agora a gente já pode refilar para tirar esses cantinhos aqui. Agora, nós vamos desvirar essa nossa peça. Desvira aqui bem certinho, nessa hora é melhor você ir no ferro para deixar todo mundo bem assentado aqui. Ó, sentei bem aqui a minha peça, vinquei bem com ferro, e agora eu vou rebater um pesponto na volta todinha, aí é que você pode fechar até aqui em cima também, ó, que é pra quando você for usar lá na bolsinha, essas pontas não se perderem. Então, vamos passar um pesponto aqui na volta todinha, com um pezinho de máquina, tá? Faz as curvas bem certinho, que é pra sua peça ficar bem legal. Daí, a peça ficou assim pespontada, ó. Nessa parte de cima aqui, você passa uma costurinha bem na beiradinha. Aqui é um pezinho de máquina. Agora, aqui em cima, ó, na parte reta, é só mesmo uma costura de segurança, que é para ficar todo mundo preso. Agora, nós vamos fazer a marcação do furo que nós vamos ter que passar aqui, que é para encaixar o nosso ilhós. Então, aqui, ó, primeiramente, eu vou marcar o meio da minha peça. E aqui embaixo, eu vou marcar de caneta. Ó, vou marcar de caneta e vou fazer uma marcação aqui no meio, ó. Que é pra mim centralizar direitinho onde nós vamos fazer essa abertura. Ó, fiz uma marcação aqui no meio. E agora, a mesma coisa, eu vou fazer no outro sentido, ó. Então, eu vou dobrar aqui também, vou centralizar, vou achar o meio dessa minha peça. E vou riscar também. Ó, então, eu fiz
uma marcação, fiz uma cruz aqui, né, ó, que é para facilitar na hora de você centralizar aqui onde vai o ilhós. Aqui nessa parte arredondada, eu vou pegar da beirinha aqui que a gente já prespontou, ó, da beirinha do tecido para dentro, eu vou marcar 2 centímetros. E vou marcar também, então, a linha direitinho. E vou marcar 2 centímetros, ó, da beiradinha para dentro do tecido, 2 centímetros. Aí, eu vou pegar com o próprio ilhós, eu vou marcar. Eu pego a parte mais fina dele, porque ele tem uma parte que é mais saliente, ó, e essa aqui é a parte mais fina. Então, eu vou pegar a parte mais fina e vou encostar nessa marcação que eu fiz aqui, ó. Vou fazer isso, você pode fazer desse lado contrário aqui também, ó. Então, eu vou alinhar ele bem aqui nessa marcação de 2 centímetros. E aí, pra mim alinhar ele aqui meio com meio, eu vou mais ou menos aqui marcar 3 centímetros para cada lado, ó. Daí, eu vou saber que ele está bem centralizado, ó. 3 centímetros. E aqui também vai dar os 3 centímetros, ó. Então, eu seguro bem ele aqui e vou riscar aqui pro lado de dentro dele, ó. Risca com a canetinha que apaga com ferro. E aí, eu vou fazer esse círculo aqui, ó. Agora, eu vou vir e vou passar uma costura aqui, prendendo todos eles antes de eu fazer o recorte aqui dentro. Só que você não passa muito aqui em cima da costurinha, não. Passa um pouquinho aqui pelo lado de fora, ó. Vou até prespontar aqui, que é pra você ver, ó. Passo uma costurinha aqui pelo ladinho de fora, ó. Bem próximo aqui dessa marcação, pra depois a gente poder cortar. Então, vamos lá, passar uma costurinha bem aqui. Aqui você vai bem devagarzinho, que é pra você fazer bem direitinho. Ó, passei uma costura todinha na volta dele todinho, que daí, no caso, ele vai prender os 2 tecidinhos e mais a manta. Agora, eu dobro aqui, eu vou recortar esse centro aqui. Presta bastante atenção para você não cortar a costura que você acabou de fazer. Então, corta o mais próximo que você puder. Ó, aí, ele ficou aberto e aquela costurinha vai prender os 2 lados do tecidinho. Agora, eu vou pegar essa minha parte, que ela é mais saliente, que ela é mais alta, eu vou encaixar aqui dentro, ó, nessa abertura que a gente deixou, ó. Perceba que ele encaixa direitinho, ó. Então, ele encaixou aqui, e aí, com essa parte mais fininha, eu venho aqui, é só pressionar, fazer força, que ela já prende. Ó, escutou o estalinho, ó, daí essa nossa pecinha aqui já está prontinha, ó. Aí, veja, ó, que aqui, ó, tem a mesma distância, ó, 3 centímetros. E aqui também a mesma coisa, ó, 3 centímetros aqui também que ficou. Então, ela ficou bem alinhada, bem certinho. Agora, nós vamos fazer a bolsinha. Então, para fazer a bolsinha, eu peguei dos 2 recortes, né, do meu tecido principal. E fixei ela na manta, e aqui eu coloquei as medidas que eu preciso, ó. Então, eu risquei aqui o tamanho exato que eu preciso, e antes de eu recortar, ó, lembra-se que eu sempre deixo uma quantidade a mais. Nessa hora, se você quiser fazer um molde também para facilitar a sua vida, você faz. Eu costumo fazer molde para tudo, até quando eu pego outros passo a passo de outras meninas, eu marco tudinho que eu preciso aqui, eu prefiro fazer um molde. Então, eu sobrepus o meu molde aqui, risquei, e antes de eu cortar, eu vou passar uma costura de segurança na volta todinha dessa marcação que eu acabei de fazer. Vou fazer isso nas 2 partes. Ó, passei uma costura de segurança prendendo o tecido principal e a manta nas 2 partes da bolsinha. Agora, eu vou refilar bem próximo aqui de onde eu fiz a costura. Lembrando que essa medida já está com margem de costura, então, você pode fazer na medida
certinha que eu passei aqui, que vai ficar ótima a sua peça. Então, agora é só refilar, deixar o tamanho exato das medidas. Essa dica de passar uma costura de segurança na volta todinha é ótima, porque quando você for colocar o zíper ou fechar, você não, nenhum tecido vai ficar sem costurar. Ficou as duas partes assim, ó. Todo mundo fixado na manta com uma costurinha de segurança. Agora aqui, ó, em uma das partes, eu vou destacar o meu zíper e vou já colocar uma parte aqui, ó. Então, é a cremaleira do zíper, ó, virado pro lado direito do tecido, os dentinhos, ó, virado aqui. E primeiro, eu dou uma costurinha de segurança bem aqui na beiradinha, somente no zíper e no tecido principal. Eu passo uma costura de segurança bem na beiradinha. E agora, só depois, eu venho com o meu forro, ó. Daí, eu coloco direito com direito e o zíper no meio. Faço um sanduíche aqui com o zíper no meio. Agora, eu viro aqui pelo lado da manta e vou costurar o meu zíper aqui. E agora, é só você desvirar e rebater uma costura aqui, que é pra, quando você for abrir necessário, essa parte não ficar atrapalhando você com o zíper. Então, acerta todo mundo bem certinho aqui. Se você quiser, você pode até colocar um clips aqui, ó, pra esse tecidinho ficar certinho aqui. E agora, é só você rebater uma costura aqui em cima. Aí, ficou assim a parte da frente da nossa bolsinha. Aqui, eu já vou aproveitar também, ó, e já vou colocar a minha etiqueta bem aqui na parte da frente, ó. Ó, já coloquei a minha etiqueta na parte da frente da bolsinha. E agora, nós vamos fazer a parte de trás. Então, aqui na parte de trás, eu vou marcar o meio da minha peça. Vou dar um pique aqui. E vou colocar a outra parte do meu zíper, ó. Direito do zíper com direito do tecido. Lembrando sempre de dar uma costurinha de segurança antes de você costurar definitivamente o zíper. Isso aqui ajuda muito pro zíper não sair do lugar depois. Ó. Passei uma costurinha só na beiradinha. E agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó, da abinha, e vou pegar esse meio que eu centralizei aqui, ó, e vou colocar meio com meio, bem aqui onde eu fiz a minha marcação, ó, meio com meio. E vou segurar aqui, ó. Ó, então, ficou assim, ó, aquela parte da frente, ó, que nós marcamos, tá? Meio com meio aqui da parte da bolsinha, ó. E agora, eu vou vir aqui e vou bater uma costurinha só pra prender essa abinha aqui em cima do zíper. Bem na beiradinha. Ela ficou assim, ó. Então, ficou o tecido da bolsinha, o zíper, e em cima do zíper, ó, ficou aquela abinha que nós fizemos. Agora, tampando todo mundo, nós vamos colocar aqui o forro. Agora, direito com direito, e o forro vai tampar todo mundo aqui, ó. Tá? Então, ajeita todo mundo bem certinho aqui. Se você não tiver muita habilidade nessa hora, você pode prender aqui também o seu tecidinho para ele não correr. E aí, eu vou lá pro lado da manta e vou costurar todo mundo aqui. Nessa hora, você vai com bastante cuidado, que é para não escapar, porque tem uma abinha mais grossinha aqui. Então, você prende todo mundo aqui e vamos costurar o nosso zíper aqui. Ó, costurei todo mundo.
Agora, é só a gente vir aqui com o forrinho, trazer pelo lado da manta. Prender todo mundo aqui. E aí, nós vamos lá pelo lado do direito do nosso tecidinho, vamos bater uma costura de pesponto aqui também. Aí, a nossa peça ficou assim, ó. A abinha está encaixada aqui dentro, junto com o forro, ó. Tá? Porque quando você fechar a bolsinha, ela vai ficar aqui. E aí, ficou dessa maneira aqui, ó. Agora, antes de fechar a nossa bolsinha, ó, eu vou alinhar todo mundo bem certinho aqui o zíper e vou passar o cursor. Então, alinha todo mundo bem certinho, que é pra ficar todo mundo bem centralizado, e aí nós vamos passar o nosso cursor. Ó, vou passar o meu cursor, vou levar ele todo e vou passar novamente, que eu preciso que esteja fechado o zíper para a hora da gente finalizar a necessaire. Então, vamos lá, passando novamente o cursor. E aí, eu vou parar ele bem aqui no meio, ó. Agora, o final aqui é como uma bolsinha que você já está acostumado a fazer. Antes de fechar, aqui na parte da frente, eu vou colocar aquela argolinha, ó, que a gente fez lá no início. Então, logo abaixo aqui, onde eu prespontei, do lado que fecha o zíper, ó, o lado que está fechando é o lado que eu vou colocar essa argolinha, que nós vamos colocar a alcinha de mão. Então, eu alinho ela bem aqui, depois da costurinha, ó. E venho aqui e já deixo ela colocada aqui também, ó. Ela vai ficar colocada aqui, ó. Lembrando que eu não costurei ela com forro, tá? Levanta o forro e já deixa ela posicionada aqui. Agora, é só a gente vir aqui, ó, alinhar bem certinho essas costurinhas de pesponto, ó. Lembrando que o zíper fica todo jogado pro lado do forro. E aí, nós vamos alinhar todo mundo aqui e vamos prender pra gente fechar essa peça. Alinha aqui, ó, e aqui, preste atenção, né, que na hora que você for fechar o forro, pra você não costurar a abinha junto. Então, eu jogo o forro pra trás, ó, então, está manta de um lado e forro pro outro. Então, agora, nós vamos fechar essa nossa peça. Eu costumo dar uma costura aqui embaixo primeiro, antes de fechar as laterais. Então, dá bastante retrocesso, que agora nós vamos fechar essa peça. Fechei aqui embaixo, agora eu vou fechar as minhas laterais. Alinha todo mundo aqui certinho, veja, confere se tá certo e vamos fechar a lateral agora. Passa bem com cuidado aqui na hora do zíper, né, pra não quebrar a agulha da sua máquina. E aí, eu fechei, ó, aqui a parte do forro, eu deixo ele todo aberto. Eu prefiro fazer uma costura direta do que deixar um espaçozinho para depois desvirar. Então, agora eu vou dar uns piques aqui no cantinho, que é para quando a gente desvirar essa peça, ele ficar bem certinho aqui. E agora, é só a gente vir aqui, abrir o zíper e desvirar. Agora, você pode já refilar essa sobra de zíper que tá aqui, ó. Pode refilar todo mundo aqui. E vamos desvirar a nossa peça. Coloca o forrinho pra dentro, ó, pra ver se tá todo mundo certo. Ó, e nessa hora a abinha vai lá pra dentro, ó. E aí, a nossa bolsinha está pronta aqui, ó. Então, eu vi que tá todo mundo certinho no lugar, tá todo mundo bem encaixado. Agora, eu vou vir aqui e vou fechar
esse fundo aqui da bolsinha. Por isso que eu prefiro fazer uma costura direta, bem na beiradinha, que daí não precisa ficar desgastando muito a peça na hora de virar. Então, aqui é só você dobrar aqui mesmo e ir fazendo uma costurinha bem na beiradinha e fechar todo mundo aqui, ó. Agora, nós estamos fechando o forro. Ajeita bem certinho aqui e faz uma costurinha bem na beiradinha. Agora é só levar o forrinho pra dentro, ó. Daí ela ficou assim, ó, forrinho bem acabadinho. E agora essa abinha também vai pra dentro. E aí é só acertar mesmo os cantinhos aqui. E aí, a nossa bolsinha já está pronta, ó. Agora, para ficar mais bonitinho, eu vou dar um acabamento aqui na minha alcinha de mão com rebite. Se você não tiver uma balancinha e não tiver o rebite, você pode simplesmente vir aqui, ó, e passar uma costurinha aqui, ó. Dá bastante retrocesso, que é para não ficar saindo do lugar, ó. Então, você encontra bem aqui na costurinha. Se você não tiver o rebite, você dá uma costurinha. Se você tiver, a peça fica bem mais bonita. Então, eu venho aqui, deixo todo mundo bem certinho e vou marcar aqui o furinho. Aqui no meu caso, eu vou usar um rebite com acabamentos dos dois lados, tá? Então, eu fiz o furinho. Aqui no outro lado até nem furou, deixa eu botar mais força aqui. E já vou colocar a outra parte dele, ó. Daí ele vai ficar assim, ó. Aqui. E aí, é só vir aqui na balancinha e colocar. Então, agora, ó, coloquei já o meu rebite aqui. E vou fazer a mesma coisa nessa outra parte aqui que tá costurado na bolsinha, ó. Vou fazer o furinho aqui, daí quando eu for com a balancinha, eu já arrumo todo mundo aqui. Faço o furinho aqui também. E coloco o meu outro rebite. Ó, aí vai ficar com esse acabamento aqui, ó, dos dois lados, tá? Agora é só eu vir aqui na balancinha e prender eles. Aí, ele ficou assim, ó, tá? Agora é só encaixar aqui, e aí a alcinha de mão está pronta. Se você não tiver esses acabamentos aqui, o que que você vai fazer? É uma outra opção para você que não tem o balancinho nem os rebites. Você pode colocar já o mosquetão aqui e já prender direto a alcinha aqui quando você for costurar na bolsa, ó, tá? Daí ela vai ficar assim, ó, já vai ficar direto aqui na bolsa se você não tiver o balancinho, tá? Aí, em vez de você colocar, na hora desse processo de você colocar essa meia argola, você já faz a alcinha de mão e já sobrepõe ela aqui, ó. Daí ela já vai ficar encaixada. Mas se você puder comprar, investir no balancinho, eu acho que é uma boa, que o acabamento fica bem melhor. Aqui eu usei um cursor também de corujinha, que é pra ficar mais bonitinho. Deixa eu virar do lado certo aqui, ó. Que é pra ficar tudo bem certinho. E aí, está pronta a nossa peça. Daí, quando você abrir aqui, vai estar aqui, né? Pra você levar lá pra tomada, pra carregar e guardar o seu carregador depois, ó. Então, é isso, ó. A nossa pecinha de hoje está pronta. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho um grupo também que chama Costuristas e Afins Regininha Moraes. Se vocês quiserem participar também lá, vai ser bem-vindo para vocês colocarem seus trabalhos. E me segue lá também no Instagram, que eu vou gostar muito. Tchau e até a próxima!